Muito além dos israelitas, midianitas, ismaelitas e edomitas, foram estes os povos que procederam da descendência de Abraão. Sabiam que os midianitas e ismaelitas acabaram se fundindo e foram cotados em conjunto nas genealogias por terem se fundido uns com os outros, mas como eles se fundiram entre si e também acabaram fazendo alianças com o clã de Esaú, os edomitas. Descubra nesse vídeo como e quando eles acabaram se fundindo uns com os outros e formando digamos que muitos clãs arábicos antigos. Como nós sabemos, a origem dos ismaelitas provém de Ismael, o primeiro filho de Abraão, que era um caldeu. Abraão era um caldeu. A mãe de Ismael era uma serva egípcia, uma mulher da descendência de Mitzraim, filho de Cã. Com isso nós entendemos que Agar era uma mulher negra, a qual era a mãe de Ismael. Já Abraão era um caldeu e era um homem semita, um homem de tonalidade de pele clara, levemente bronzeada do sol, como comum em qualquer semita iraquiano. Abraão e Agar se juntam e juntos eles acabam tendo a Ismael, ao qual, sem sombra de dúvidas, foi pardo, que se tornou um grande flecheiro. Ismael então se casa várias e várias vezes e tem cerca de 12 filhos. Lembrando que nas genealogias se contam apenas os primeiros e mais velhos filhos, sendo que filhas não são contadas nas genealogias de povos semitas antigos. Presume-se que Ismael, ao longo de sua vida, teve muitos filhos e muitas filhas. Assim é o certo a se colocar nas genealogias quando uma pessoa tem vários e vários filhos e não se sabe exatamente quantos filhos tiveram. Os nomes dos 12 filhos mencionados, de Ismael, do Sheikh Ismael, patriarca de grande parte dos povos árabes, sem sombra de dúvidas, muitos árabes descendem de Ismael, não todos os árabes, mas praticamente 20% dos árabes atuais descendem de Ismael, misturados com outros povos vindos de Abraão. Mas os filhos de Ismael, que deram origem a 12 tribos dos ismaelitas, são eles Nebaiot, Abdel, Mibzam, Getur, Mismá, Nafis, Dumar, Kedar, que foi uma das tribos mais famosas dos ismaelitas, Kedmá, que também deu origem a uma das tribos mais famosas dos ismaelitas, dos quenezeus ou queneus, Hadad, Temá e Massá. Tais formaram as 12 tribos de Ismael. Porém, ao longo do tempo, por estarem familiarizadas com os midianitas, povos da descendência de Quetura mais Abraão. Lembrando que Quetura foi a segunda esposa de Abraão, com a qual Abraão teve 6 filhos, aos quais deram origem a várias tribos de semitas que habitam atualmente hoje a Arábia Saudita. Os ismaelitas, por estarem andando e falando praticamente a mesma língua que os midianitas, por conta de que a língua dos midianitas mais a língua dos ismaelitas era uma espécie de aramaico, por isso se davam muito bem. Ambos eram povos comerciantes, né? Se especializavam no comércio de vários tipos de especiarias. Há várias e várias regiões do Oriente Médio, eles se especificavam nisso, vendendo de Canaã a Mesopotâmia,
vários tipos de mercadorias. Eles acabaram sendo contados juntos por conta de estarem familiarizados juntos e acabaram se casando uns com os outros e acabando unificando alguns clãs dos ismaelitas. Eram unificados com alguns clãs dos midianitas. Por quê? A Bíblia nos declara que existiu um personagem nas escrituras que ele era uma mistura, o que demonstra a forte mistura de ismaelitas com midianitas. Um personagem chamado Jetro ou Reuel. Reuel era descendente dos midianitas e era também descendente dos ismaelitas. A Bíblia nos declara que Jetro, o sogro de Moisés, ele era um midianita, descendente de Midian, mas também era chamado de Quenezeu ou Queneu, que são descendentes da tribo de Quedmá, filho de Ismael, ou seja, por aí já vemos que essa tribo se especificou na mistura com os midianitas, os filhos de Quedmá, que deram origem aos queneus ou quenezeus, acabaram se misturando muito com os midianitas, por conta também da proximidade linguística e étnica semítica que ambos possuíam, tornando então os midianitas e os ismaelitas mais semitas, até porque os ismaelitas não eram totalmente semitas. Os ismaelitas eram meio camitas, por conta de que Agar era uma mulher egípcia. Lembrando que os egípcios eles eram negros de tonalidade de pele amarronzada, mulatos em outras palavras. Mas houve essa mistura com os midianitas, que eram semitas, da parte de Quetura, que também era semita, formando então assim um clã mais puro, semita, da parte dos povos semitas, midianitas e ismaelitas, quando se fundiram. Jetro era um clássico homem do Oriente Médio, que era uma mistura de ismaelitas, da tribo de Quedmá, com midianitas. A mistura dos ismaelitas não foi apenas com os midianitas da descendência de Quetura, mas além dos ismaelitas terem se fundido e se misturado em grande parte com os midianitas, eles também se misturaram com outro povo muito conhecido nas escrituras e descendente do irmão de Jacó, Esaú, os edomitas ou idumeus. Dentro uma das tribos, ou melhor dizendo, pelo menos 2 ou 3 das tribos dos edomitas, eles também tinham uma genética ismaelita, até porque os descendentes de Edom, que é Esaú, acabaram se misturando com os ismaelitas. O próprio Esaú acabou se casando com uma mulher de origem ismaelita. Uma das filhas de Ismael se casou com Esaú. Maalat era seu nome. Esta Maalat acabou se casando com o próprio Esaú, fundador do povo edomita, originador do povo edomita. Então, os edomitas, eles também, em seu DNA, tinham uma parte misturada com os ismaelitas. Os ismaelitas acabaram se misturando com os edomitas também. Existe um pensamento muito equivocado que todos os povos do Oriente Médio são descendentes de Ismael. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles têm os seus próprios progenitores. Genealogistas árabes e judeus compartilham os mesmos patriarcas genéticos bíblicos em seu DNA. Porém, eles não são apenas Ismael e Abraão. Eles não se fixam apenas em Ismael e Abraão. Abraão deu origem a Isaac, e antes de Isaac deu origem a Ismael. Ismael, árabes. Geralmente as pessoas pensam sempre assim, Ismael, árabes. Não foi apenas Ismael que deu origem aos árabes, mas também Esaú e Quetura.
Esaú e Quetura, sem falar que muitos e muitos árabes não são descendentes nem de Esaú e nem de Quetura, mas e nem de Ismael, são descendentes de Ló, dos Moabitas e dos Amonitas, que habitam até os dias de hoje na Jordânia, ou seja, muitos e muitos daquelas regiões são descendentes, na verdade, de Ló, e às vezes nem possuem mistura com Ismael. Porém, biblicamente nós podemos ver que houve uma mistura entre edomitas e ismaelitas e também midianitas, ou seja, esses três povos biblicamente se fundiram, ou melhor, se misturaram em grande parte. É muito importante destacar essa questão de que nem todos os árabes são descendentes de Ismael, mas também são descendentes de outros personagens bíblicos, como Esaú, Quetura, Ló, né, os filhos de Ló, Amon e Moabe, né, que deram origem aos Moabitas e Amonitas, que vivem hoje na Jordânia. Tanto edomitas quanto Moabitas e Amonitas habitavam e habitam nos dias atuais na atual Jordânia. Os jordanianos são descendentes de Edom, em certo território da Jordânia, e em outro território são descendentes de Ló e são descendentes dos filhos de Ló. É muito importante ressaltar essa questão aqui, que muitas pessoas acabam misturando tudo e generalizando que Ismael é pai de todos os árabes, o que não é bem assim. Além de Ismael, existem outros patriarcas semitas dos povos do Oriente Médio. Uma coisa que poucos sabem é que a própria tribo de Judá, tribo israelita do povo de Israel, dos antigos israelitas, acabou sofrendo uma influência bem forte de uma tribo dos ismaelitas na Bíblia. Os descendentes de Quedmá, filho de Ismael, acabaram se misturando com a tribo de Judá também no período em que os israelitas ficaram cativos ou presos no Egito Antigo. Quando Moisés foi libertar os israelitas, ele não libertou apenas os israelitas, mas também libertou muitos descendentes de Quedmá, da tribo dos descendentes de Ismael. O próprio Caleb era descendente de judeus da tribo de Judá, misturados com o seu pai, Jefoné, ou Jefoné, que era um ismaelita descendente da tribo de Quedmá, ou Queneu, ou Quenezeu. Esse foi um vídeo sobre as misturas dos povos das descendências de Abraão, ismaelitas, midianitas e edomitas. Eu espero que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos iguais a esse, eu explico tudo a respeito desses povos.